Assim está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 20, no texto do Novo Testamento judaico. Presta atenção aqui. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós. Presta atenção nisso aqui. No texto, esse é daquele Novo Testamento judaico. No Testamento, na Nova Almeida Atualizada, NA, que é a Almeida Revista atualizada, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus estava falando em um estádio de futebol com milhares de pessoas de várias nacionalidades, ou Jesus estava falando em particular com os 12 discípulos, e os 12 discípulos representavam as 12 tribos de Israel. E os 12 discípulos eram judeus. Jesus estava falando em um particular com os 12 discípulos. Jesus estava direcionando essa palavra aos que faziam parte das 12 tribos de Israel. Goste você ou não. Aí você lendo no Novo Testamento judaico, aí você entende, fica um pouquinho mais claro. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós. Por que essa aliança, Jesus, que era um judeu da tribo de Judá, ele estava falando que a aliança estava sendo renovada? Não era uma nova aliança. Para os judeus, uma aliança renovada. Algo que tinha tinha envelhecido, e foi dado um polimento, foi dado um banho, foi dado um trato, e aquilo foi renovado, foi restaurado. É fácil esse entendimento, é simples. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou falando isso? Porque o que mais você vê no meio religioso, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus foi derramado para todo mundo, para gerações futuras e tudo. Mentira! Mentira! O livro chamado Bíblia foi escrito pelos judeus. É um livro, são as escrituras judaicas. Ou você não sabia disso? A Bíblia que tantas pessoas reverenciam, que tantas pessoas criam denominações, novas religiões, achando, falando, é o livro sagrado. É o livro sagrado escrito pelos judeus. Por isso que Jesus disse que veio para os perdidos da casa de Israel. Por isso que aqui em Lucas 22, a partir do versículo 14, depois você lê, estava ele sentado à mesa com 12 judeus, com 12 discípulos. Falando que ali, aquele sangue era para renovar a aliança, segundo o livro judaico, segundo os judeus, estava renovando a aliança que Deus havia feito com os judeus, segundo eles, quando os tirou da terra do Egito, transformando eles em povo eleito, em uma nação eleita. E o resto, cães, estrangeiros e forasteiros, segundo o livro judaico. Se a partir do momento que você deixar sua religiosidade de lado, você vai conseguir começar a entender dessa forma. O sangue na cruz não foi derramado para todos.
Ah, mas Paulo falou que alcançou os que estavam perto e os que estavam longe. Talvez Paulo, então, não teve conhecimento de Mateus 10, 5 e 6. Jesus proibiu os discípulos de evangelizar os gentios e os samaritanos. Deus falou para aquela mulher cananeia, em Mateus 15, 24, que ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Paulo não escutou Jesus falando isso. Já o Cristo ressuscitado veio, segundo os escritos, veio para os gentios. E Hebreus 12, 9? Que Deus ele é espírito, ele é pai dos espíritos. Onde fica isso aí na história? Mas deixa isso para lá. Eu quero falar dessa situação aqui. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança renovada. Então, aquela cerimônia que Jesus participou com os discípulos foi para renovar a primeira aliança. E a primeira aliança lá no Egito foi feita com quem? Com toda a humanidade, com a torcida do Flamengo, de Portugal, do Corinthians, do São Paulo, do Chique-Chique? Não. A primeira aliança foi com a nação de Israel. João Batista não diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que era pecado na concepção judaica, 1 João 3,4, todo aquele que transgredia a lei dada por Moisés. Mas e as leis de Moisés? Foi para toda a humanidade? Não, foi para a nação de Israel. Então aquele batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, também foi para a nação de Israel, segundo o livro judaico, chamado Bíblia. Então, uma palavrinha tão simples aqui, ó, que dá um entendimento maravilhoso para quem tem a mente esclarecida, a mente aberta. Aquela aliança foi renovada. E nessa aliança, os gentios não estiveram ali. Porque Jesus mesmo disse que o sangue dele, ele iria derramar por muitos, não para todos. E o muitos que ele queria dizer era a nação de Israel. Aí você do outro lado, não, mas e as promessas? E o mistério que foi revelado por Paulo para os gentios, dizendo que gentios faziam? Aí já é outro assunto. Mas se Hebreus 12, 9 fala que Deus ele é pai dos espíritos, então na concepção do livro judaico, chamado Bíblia, aí sim os judeus se acham o último biscoito do pacote, os judeus se acham todo. Mas você olhando pelo lado espiritual, Deus ele é espírito e ele é pai dos espíritos. Independente se esse espírito está revestido de um corpo judeu, de um africano, de um cearense, de um paulista. Dependente. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem espírito e em verdade. Assim Jesus disse para a mulher samaritana. Tá bom? Então quando você falar assim, que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus purificou a tudo e a todos, não. O sangue derramado ali foi para a renovação de uma aliança feita lá no Egito. Lá no Egito foi usado um cordeiro macho, sem defeito, e pegou aquele sangue, foi passado nos batentes, segundo o livro judaico, do batente das portas, e que o destruidor, o anjo destruidor enviado por Deus, quando visse aquele sangue, não entraria, não mataria os primogênitos. E depois ali libertou os judeus. E depois, segundo o livro judaico chamado Bíblia, veio Jesus e praticou a mesma coisa novamente. Ou seja, ele renovou a aliança que tinha feito com os judeus, com a nação de Israel. Tá bom? Esse vídeo é para você pensar, para você analisar. Claro, se você é um religioso, um fanático, você não vai conseguir identificar detalhes nisso de forma alguma. Seu negócio é igual aquele assim tapado, tá bom? Então eu vou deixar com você essa reflexão. Se foi útil, eu peço que você curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Se assim o Pai do nosso Espírito, que é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, permitir. Tchau, tchau.